Paz, irmãos. Meu nome é Alencar, servo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para comentar sobre o que falam muito, né, esses pregadores sobre o arrebatamento, que pregam erroneamente até agora. No caso, já faz o que 300 anos, 400 anos que eles mantêm o mesmo princípios, né, de análise do arrebatamento, sem estar lendo e compreendendo a palavra do Senhor. Vamos ver em Mateus 24 para a gente tentar compreender, né, melhor sobre o que ocorrerá agora, né, há tão pouco tempo aí, que está para ocorrer nessa próxima década de 2030, né, a tribulação. Pode estar já confirmando já isso. Vamos ver lá em Mateus capítulo 24, né, no início ali já falando. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. E isso que está acontecendo. As pessoas estão falando de arrebatamento sem ler. Somente jogam no ar falando. Ninguém lê a palavra do Senhor. Alguém está vendo algum pregador lendo? Chegar a ler na palavra? Confirmando ali na leitura? Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Assim Jesus está falando dele, que todos que falam de Jesus serão perseguidos até a morte. Agora, se você está preocupado em fugir da morte, que salvação você vai ter? Que prêmio você vai receber fugindo? Nunca fuja, aceite. Se você vai morrer por causa de Jesus, glória a Deus. Né? É assim que está lá no Mateus capítulo 5, né? Que são perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Cuidados, já está tudo acontecendo já. E, infelizmente, as pessoas não estão se preocupando, né, em servir ao Senhor Jesus de todo o coração e cairão nisso, em ódio. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o fim é a morte. Se você morrer por causa, né, de falar a verdade, servir ao Senhor de todo o coração, amar a Deus, né, ser justo, aí sim você ganhará o seu prêmio maravilhoso, que é a vida eterna. E isso é muito mais. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho verdadeiro, que fala a verdade, que fala de Jesus, que pratica a justiça. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda que Israel será devastada, destruída. Quando estiver completamente, quase totalmente destruído, Jesus virá. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Isso aí é para os israelitas que vai acontecer, vai ser horrível acontecer lá no país de Israel. Vão invadir para destruir completamente Israel. Eles vão ter a vitória nas mãos, mas Jesus virá antes. E aí todos nós vamos ver o Senhor Jesus
que todos aqueles que estiverem em pé, adorando, porque se estiver em pecado vai cair, vai estar morto. Eu vou explicar mais para frente, vocês vão analisar como é diferente do que os pregadores falam hoje. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos daqueles dias serão abreviados, os selados de Deus, os 144 mil. Fala mais de algum outro? Eleitos? Fala que a igreja é eleita? Não. Fala dos 144 mil separados de Deus. Mas só que os pregadores não falam isso, né? Falam que é a igreja. A igreja não. A igreja vai passar, vai morrer. Mas sim os 144 mil. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos aqueles dias, serão abreviados. E se então alguém disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais, maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Se você não conhece o Senhor Jesus de todo o seu coração, vai ser enganado. Você só está ouvindo o que os outros falam, mas não busca, vai ser enganado. Aquele que busca o Senhor Jesus, lê e se preocupa com a verdadeira palavra do Senhor, saberá muito bem a diferença dos falsos profetas que aparecerão. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Está vendo? Quando vier o Senhor Jesus, fala de arrebatamento? Não, haverá muitos cadáveres. Haverá muitos mortos. Todos morrerão. Todos que estão em pecado. Todos que não estão adorando ao Senhor de todo o coração. Morrerão. Não é de arrebatamento. Ele está falando de arrebatamento? Não, de mortos. Depois ele vai comparar, né, com o dilúvio. Quantos morreram no dilúvio? Todos, muitos morreram, só sobreviveu 8. Quantos haviam antes do dilúvio? E agora? Tem alguma diferença? Vão morrer todos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Não esqueça, analise isso aí que está para acontecer. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. E os poderes celestes serão abalados. Meteoros cairão sobre a terra. Já está avisando, já vai começar a tribulação, está próximo. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Esse na última trombeta, agora. E todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Todas as nações da terra se lamentarão, se estiver em pecado, pois morrerão. Mas se você não estiver em pecado, adorando ao Senhor de todo o coração, você ficará de pé ali, não morrerá, não cairá. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, os eleitos, quem são? Os selados. Não está falando da igreja. Quando Jesus fala, né, dos separados deles, né, são os selados dos 144 mil do povo de Israel, os separados de Deus. Aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Vocês estão ouvindo, vocês estão entendendo agora. Tudo que ocorrer, que foi falado aqui, Jesus está próximo, está chegando, vai ocorrer. E eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aonde que está falando aqui de
Arrebatamento? Aonde está falando de arrebatamento? Quem que fala de arrebatamento? Está falando de Noé, que morreu todo mundo, só salvou 8 pessoas. Assim será também na vinda do Filho do Homem, assim na vinda do Senhor Jesus agora, que está para vir, ao tocar a última trombeta. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está aqui escrito. Quem lê, entende. Agora você vai ficar ouvindo os profetas falarem sem ler a palavra, falando por eles. O arrebatamento vai acontecer e nós seremos... nós subiremos com Cristo no céu. Mentira, não é. Não vai acontecer. Não está escrito aqui. Não tem lugar nenhum. É só da boca deles que acreditam no que foi falado anteriormente, sem analisarem a palavra aqui como vocês estão vendo agora. Quem lê entende. Mateus 24. É claro que está falando sobre o dilúvio. Agora, se você vai acreditar nos pregadores, no que estão falando, leia. Leia e saberá a verdade. Entenda. Vamos ver. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Aqui que eles pegam, não é isso que eles falam? Né? Aí sigam para vocês. Estarão 2 no campo. Um será levado e o outro deixado, porque um vai ser arrebatado quando Jesus voltar. Mentira, tá aqui. Olha o versículo anterior. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Vai morrer. Mas com pecado. Pecadores. Não estão adorando. Né? A alegria está para aquele que ficar de pé olhando o Senhor Jesus nos céus. O poderoso. O glorioso Senhor. O Rei dos Reis. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Deus já previu tudo, Jesus já sabia que acontecerá isso em Israel, está mostrando em Israel, imagina em toda a face da terra. Né? Um será levado, um será tomado, o anjo da morte, com a foice vai matar, vai arrancar a vida dele, vai cair no chão, não vai ter vida e vai direto para onde? Para o inferno? Ou para o lago de fogo? Vai para o inferno. Depois para o lago de fogo, porque está em pecado. Nesse dia esteja preparado, se não estiver preparado, você vai morrer, não é arrebatado como falam. Esteja preparado, porque isso aqui vai ser no final, quando Jesus aparecer nos céus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam esteja preparado. Ele não está falando que você vai subir, ele está falando o que vai acontecer, vai morrer muita gente. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente, lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, no lago de fogo, se você não estiver preparado. Jesus não veio, aconteceu todas essas desgraças, né? Aconteceu, muita gente morreu,
eu não aguento mais, eu vou viver a minha vida, eu vou me sobreviver, eu vou passar por cima de tudo, né? Eu vou fazer injustiça também, porque a injustiça está prevalecendo. Não! Ande na justiça, ande na verdade, seja forte até o fim, até a sua morte. Daí você terá vida eterna. Enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, vivo, a gente vai ficar em pecado. Peça perdão todo momento. Mas depois, quando morrer, mas o nome do Senhor, vida eterna. No Senhor, lá nos céus, sempre. Agora vamos ver aqui em Apocalipse 14, que fala da colheita. Olhei, no versículo 14. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz, que aquele que estava sentado sobre a nuvem: tomem a sua foice e façam a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colher. Tá vendo? O anjo da morte vai descer na terra. E quando Jesus aparecer no céu, se tiver em pecado, vai cair, porque você vai morrer naquele momento. Então, acerte com o Senhor desde já, o quanto antes, para que quando o Senhor vier, continue em pé, vendo o Senhor nos céus. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. O outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E o outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz, aquele que tinha foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então estão todos em pecado, vai derramar grande derramamento de sangue sobre a terra. Falou de arrebatamento? Não. Está falando do dilúvio. Muitos, quase todos da face da terra vão morrer. Todos que estiverem em pecado, que não estiver adorando ao Senhor Jesus de todo o seu coração, adorando a Deus verdadeiramente, conforme a sua palavra, não da boca, de qualquer jeito. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, a altura que estava, numa distância de 300 quilômetros, de gente morta, muita gente, né? Quantos vai ficar? Porque no dilúvio ficou só 8. Quantos haviam antes do dilúvio? Milhões, bilhões de pessoas, e ficou só 8? E agora? Quantos serão que vão ficar? Apocalipse 7. Vamos falar quem que é o povo de Deus. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. Aqui está em Apocalipse 7. Os selados de Deus, os escolhidos. E ficam falando que é a igreja. Não é a igreja. São esses 144 mil israelitas separados sobre a face da terra, que pregarão o evangelho do Senhor. Vamos ver aqui, na vinda do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, Paulo falando, nós, Paulo e mais quem?
os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo está vivo com Abraão, Isaac e Jacó. Eles estão vivos. Não é nós aqui que quando Jesus estiver vindo, vão subir aos céus. Não. É Paulo falando, ele e daqueles que já morreram, estão separados no paraíso. Porque não é Deus, Jesus não fala que é Deus, Deus e vivos. Eles estão vivos. Então Paulo fala aqui, nós que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou que morrerem na tribulação, quando Jesus vier, porque muitos morrerão desde já, por causa do nome do Senhor, pela perseguição, da cristofobia. Agora se você vai fugir, e não vou ser morto, pode fugir, mas daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai morrer do mesmo jeito, quando Jesus vier aparecer nos céus, em pecado. Então, de qualquer jeito você vai morrer. Alguém passou de 80 anos, 90 anos, quantos que passam? Nem chegam a isso, vão morrer do mesmo jeito. Mas pelo nome do Senhor Jesus, aceite, viva para o Senhor e morra com o Senhor, mas para ter a vida eterna. Essa é a palavra, essa é a pregação, esse é o evangelho de Jesus, vida eterna. Isso que ele sempre nos pregou. Por isso que ele morreu por nós na cruz, deu a sua vida por nós. Agora temos que dar a sua vida também por ele. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Né? Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos vão ressuscitar primeiro. E depois quem? Serão levantar quem? Quem que está vivo ainda? Abraão, Isaac e Jacó. Quem fala do arrebatamento não falam deles, porque daí não tem onde encaixar na palavra. Só aqui para encaixar na palavra. Aqui sim. Porque todos que estão no paraíso serão arrebatados agora. Porque ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu, que é Jesus. E agora que Jesus está descendo, ele vai fazer todos subirem aos céus. Agora que ele está para vir. Depois da grande tribulação no final. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Lê Tessalonicenses. Paulo é claro, ele está esperando. Ah, mas não é a igreja aqui. Aí aonde que está Paulo, aonde que está Abraão, aonde que está Isaac, eles não sobem, não acontece nada com eles. Davi, né, os profetas, eles não vão subir. Só a igreja, só quem está agora. Ninguém mais sobe, todos que morreram antes. Ah, já subiram ao céu, onde está escrito que já subiu ao céu? Jesus já falou, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Agora que ele vai fazer todos subir para os céus. Há uma separação aqui na terra, né, daqueles que morreram. Uns estão no inferno e outros, né, com Abraão, separados no paraíso. Jesus foi bem claro na história de Lázaro e o rico. Vamos ver agora em 1 Coríntios 15. Eis, eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar os olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos serão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por isso que Paulo fala, não antecederemos aqueles que dormem, esses. 1 Coríntios é bem claro. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória.
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, pois terá a vida eterna. Ah, você vai morrer. Você vai morrer porque você tem que abandonar. Você vai sofrer. Você não vai comer, você não pode comprar comida. Jesus vai nos consolar de tudo isso. Seja forte até o fim, até a morte. Ama o Senhor Jesus. Não desista dele. Não entra com os ímpios, com os mentirosos, com as pessoas gananciosas, né? Que quer perverter a sua cabeça, perverter a sua memória, perverter a sua vida. Porque daí você vai perder também. Assim. Ame o Senhor Jesus de todo o coração, sirva a Ele. Em Apocalipse 7, então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, da grande tribulação. Então, se você vai fugir da morte, não, em frente, esteja firme. Morrer em Cristo é vida eterna. Nós estamos na carne, todos vão morrer. Onde que você já viu? Você conversa com seus bisavós, tataravós, já morreram. Quantos já morreram antes? O que adianta tentar fugir da morte? Até quando que você sabendo que você vai morrer, mas morrer em pecado? Mas morra pela verdade, amando e adorando ao Senhor Jesus. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Né? Esses que vieram da tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. E de dia e de noite, no santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Isso vai acontecer na tribulação, fome e sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, porque eles não terão casa, nem onde viver. Sejam fortes até o fim. Está aqui Jesus avisando. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E eles o guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. O próprio Deus estará com você. Seja forte até o fim. Você tem medo? É difícil? Entendeu? Mas o galardão é grande, a alegria é grande. Vai morrer. Como a gente vai morrer do mesmo jeito? Qualquer jeito vai morrer. Mas morrer em Cristo. Adorando o Senhor Jesus. Mas o prêmio será grande. Apocalipse 6. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Quem que já morreu? Muitos já morreram antes da tribulação. Quantos? No início, né, dos apóstolos, quando começou o evangelho, quantos morreram lá por causa do Império Romano? Muitos. Aqui estão falando deles. Quantos que morreram devido pelos católicos na Europa? Quantos evangélicos morreram ali? Quantos pregavam o evangelho verdadeiro ali morreram? Muitos. O pessoal fala até a partir de Martinho Lutero começou o evangelho. Não, já tinham antes. Né? Wycliffe, muitos antes dele já pregavam o evangelho, viviam o evangelho. Muitos morreram antes também. Muitos, mais do que morreram agora. Antes de Martinho Lutero, muitos evangélicos morreram. Aqui eles estão aqui. Quem lê a vida dos mártires sabe quantos já morreram por causa dessas perseguições. John Hus, né? Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. Ele foi dito que esperasse um pouco mais,
até completasse o número dos conservos, irmãos, que deveriam ser mortos, como eles, por causa do nome do Senhor Jesus, pela perseguição, por falar do amor de Jesus. Eles não aceitavam, assim como a igreja, antes do século XV, 14, 13, 12, 11, perseguiram, mataram muitos, por causa do nome de Jesus, porque eles não aceitavam. E agora, como está próximo agora, já 10 anos, será que podemos contar 10 anos a volta de Jesus já? Já está próximo. Já está, todo o tempo já mostra para vocês o que está acontecendo nesses momentos, nesses finais. Também não é, muitos falam final do mundo, final dos tempos. Não, vai acabar o 7º milênio agora, o 6º milênio, desculpa. O 6º milênio já está no final já. Tudo para começar o 7º milênio, diferente. As pessoas agora estão todo preocupados, né, em ganância, desejos para si próprio. Não se preocupam com os outros mais, não ajudam mais os necessitados. Estão preocupados só em receber, em ganhar, em luxúria, em ter a sua vida própria, viver bem nessa terra, sabendo que não vai levar nada, não vai conseguir nada, não faz o bem, não tem amor, conforme Jesus nos ensina, ele é um amor maravilhoso, um amor fraternal, um amor de irmão um com o outro. Então estejam preparados, desde já. Leiam, confiram aí na palavra. Não dê atenção no que os pregadores estão falando hoje. Depois eu vou falar para vocês também de Gog e Magog, que eles falam que é agora. Não tem nada a ver. Gog e Magog é só o final do 7º milênio. Mas eles colocam agora, né? Se você acredita. Mas reflitam na palavra do Senhor. Agora, Jesus está para voltar agora, talvez na década de 30 agora. Pode até ser no final da década de 20 agora. Mas provavelmente na década de 30. Mas vai de vocês agora. Refletir, leia a palavra. Se vocês pelo menos lerem o que eu passei agora, vocês vão estar mais preparados. Mas se vocês lerem lá, se preparam melhor, lendo as cartas lá de João, as cartas de Pedro, que falam muito sobre o amor, o bom relacionamento um com o outro. Leiam ali o Evangelho mesmo, o Novo Testamento. Não se preocupa com o velho, não. Mas estejam ali preparados com as cartas de Paulo. Se fortifique na palavra do Senhor. E seremos vencedores em Cristo Jesus, em morte, para adorar o Senhor eternamente, pois teremos vida eterna. Em nome de Jesus, confie no Senhor, adora ao Deus Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, Todo-Maravilhoso. É o Deus verdadeiro que está no céu, santo e glorioso e maravilhoso. Esse é o Deus verdadeiro e glorioso. Está lá em Ezequiel, o Deus que é fogo e não aceita o pecado, então não peque. Lá em Ezequiel 1 é bem claro, o trono de Deus, como que é Deus no trono de Deus. Quem lê 1 Ezequiel, vê, e os querubins adorando ali, servindo. Mas ame ao Senhor, seja forte até o fim é morte. Pois da morte veremos aqueles que terão vida eterna com o Senhor. Mas se você ama o pecado e não aceita em servir a Deus e quer ganhar, receber as coisas do mundo, então o que resta é o inferno e depois o lago de fogo haverá somente choro e ranger de dente. Seja fiel ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ficam firmes no Senhor.